a casa que vocês tanto pediram, a casa de Jane Austen. E foi aqui que ela morou nos últimos 8 anos de sua vida. Muito empolgada. Só de imaginar que a criatividade dela floresceu aqui, nesta casa. Gente, você tem noção? Estamos na casa de Jane! Jane Austen, uma das maiores romancistas do mundo, autora de livros como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Persuasão e entre outros clássicos que atravessaram 2 séculos e ainda vivem até hoje. Jane é considerada por muitos a segunda maior autora inglesa, perdendo apenas para Shakespeare. Ela transformou o cotidiano simples em uma arte suprema. E é aqui, em Chawton, em Hampshire, no interior da Inglaterra, que a genialidade de Jane Austen encontrou seu lugar. Nesta casa simples aqui atrás da gente, de janelas pequenas, ela escreveu e revisou muitas das obras que mudaram a literatura para sempre. E nós, as Irmãs Viajantes, te convidamos a conhecer a casa conosco. E hoje estamos em Chawton, um vilarejo que fica a 30 minutos de carro de Winchester e a 2 horas de trem de Londres. É um vilarejo muito fofo, com paisagens que parecem ter saído realmente dos livros da Jane Austen. E claro, fica no interior da Inglaterra, bem do jeitinho que a gente gosta. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. E como é que chega aqui em Chawton? Bom, se você estiver em Londres, você tem que pegar um trem em Paddington e chegar até a estação mais próxima, que é Alton. E de Alton pegar um ônibus, um táxi, até aqui ao vilarejo de Chawton. Mas todos os detalhes estarão no nosso site. E para quem ainda não conhece a gente, prazer, nós somos as Irmãs Viajantes. Eu sou a Amy, essa aqui é a minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e aqui nesse canal a gente mostra a Inglaterra além de Londres. Mostramos muito o interior da Inglaterra, nossas viagens pela Europa, sempre com muita história, muita cultura. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal agora! Gente, esse vídeo foi muito pedido por vocês. Vocês pediram muito para que a gente filmasse a casa de Jane Austen. Então, aqui está atrás de mim. Mas antes de entrar e conhecer, eu sei que vocês estão super animados para conhecer por dentro, vamos dar assim, uma pincelada em quem era a Jane, porque por acaso, se você está assistindo esse vídeo e não a conhece, eu vou fazer um resumo breve para você. Jane é uma das autoras mais amadas e respeitadas no mundo inteiro. Seu nome tornou-se símbolo de inteligência e perspicácia, principalmente no mundo onde as mulheres, no início do século XIX, elas não tinham voz. E praticamente foi um feito extraordinário para uma filha de um reitor de um vilarejo simples, bem no interior da Inglaterra, onde ela não teve educação formal. Jane só estudou pouquíssimo tempo, até os 11 anos de idade. A sua educação foi praticamente feita dentro de casa, pelos pais e pelos irmãos mais velhos, porque naquela época a mulher servia para o quê? Servia para casar
e não para trabalhar e muito menos para escrever livros. Nascida em 1775 num vilarejo, cidadezinha muito pequenininha em Steventon, também em Hampshire, mas não era aqui em Chawton, perto, mas não era aqui. E ela morou neste lugar durante 25 anos. Jane tinha 6 irmãos e uma irmã, Cassandra, que era sua melhor amiga. E ela era sortuda porque a família era uma família ávida de leitores. Todas as noites, após o jantar, lembrando que naquela época, e até hoje, tá, gente? Os ingleses têm uma tradição de jantar muito cedo. Após o jantar, eles faziam o quê? Não tinha smartphone, né, gente? Então eles iam para a sala e liam livros em voz alta e depois comentavam esses livros. Então, ela cresceu num lugar de muita criatividade, de leitura, e foi assim que ela foi conhecendo os autores e aguçando a sua criatividade. Embora com poucos recursos financeiros, sua intelectualidade era muito fértil. Mas, em 1801, Jane teve que se mudar para Bath, a cidade elegante, mas grande de Bath. Aliás, a gente já tem vídeo lá em Bath, se você ainda não assistiu, clica aqui para assistir. Como a Jane foi criada no campo, livre, quando ela foi para Bath, ela sentiu um conflito enorme. Parece que foi um dos piores anos da vida dela. Ali, a sua criatividade foi ladeira abaixo, até porque em Steventon ela já tinha criado esboços, livros que hoje tem outro nome. Naquela época ela criou Orgulho e Preconceito, que tinha um outro nome, que era First Impressions, Primeiras Impressões, que tem tudo a ver se você for pensar. Ela também criou Razão e Sensibilidade, mas com o nome das personagens das duas irmãs, Eleanor e Marian, e também criou Susan, que depois se transformou em Abadia de Northanger. A vida urbana foi um choque para Jane. Lá, o objetivo do pai ter se mudado para Bath, primeiro porque ele tinha se aposentado, não podia mais ficar na casa que pertencia à igreja, que ele era reitor, a igreja anglicana, ele não podia mais ficar. Então eles foram para Bath com a intenção de arranjar maridos para as filhas, Cassandra e Jane. E ela achava que todo momento lá era como se ela tivesse a caça de um marido. E ela não gostava disso. Ela frequentava os bailes, fazia todas aquelas formalidades, mas ela não era feliz. Porque ela acreditava que para você casar, você tinha que casar por amor e não por dinheiro. O que acontece até os dias de hoje, que há muitos casamentos por aí que não tem amor e sim outros interesses, mas é uma história para depois. Vamos continuar aqui focando na Jane. Infelizmente, em 1805, o pai de Jane faleceu, levando a família a passar por grandes dificuldades. Tanto a mãe quanto a irmã Cassandra quanto Jane ficavam passando de casa em casa. Elas se tornaram um estorvo para os irmãos, praticamente, porque eles é que tinham que bancá-las e arranjar casas para elas morarem. Então elas foram para Southampton, que também já temos um vídeo lá. Se você ainda não assistiu, vai assistir. E lá era muito ruim, elas não gostavam, era um lugar sujo, vivia com goteira no teto, até que seu irmão mais velho, Edward, que foi adotado por uma família milionária, ganhou algumas terras e essa terra existia uma cottage. Esta cottage, e foi para cá, em Chawton, que Jane, sua irmã Cassandra, sua mãe e sua amiga Martha vieram morar. E foi nesta casa, atrás de mim, que Jane morou os últimos 8 anos da sua vida. Ali dentro, ela teve muito mais liberdade criativa, porque como elas não pagavam aluguel, elas tinham condições de terem serventes e Jane poderia se dedicar de corpo e alma a escrever e revisar seus livros. E aqui atrás de mim, como vocês podem ver, tem parede cheia daquelas plaquinhas azuis que a gente já comentou muito aqui no canal. E a plaquinha indica que alguém importante, né, morou na casa.
E aqui tem várias plaquinhas, como vocês podem ver. Tem a placa da Jane Austen, claro, e de todos os personagens dos livros. E não deixa de ser, eles também moraram aqui, saíram daqui, de Chawton. Essa parte aqui que nós estamos é como se fosse uma parte anexa da casa, era outra cozinha delas, porque aqui elas faziam a sujeira e lá era mais a cozinha mais arrumadinha, digamos assim. Aqui limpava as carnes, essas Aqui elas coisas. faziam baking, né? Faziam as coisas no forno a lenha. Realmente a parte mais suja da cozinha e dentro da casa a mais organizada. E aqui eles colocaram vários costumes, vários figurinos daquela época, para você se vestir, tirar foto, eu acho, né? Aí, Não, acho amiga, que não. quer? Eu acho que é pra você sentir como elas se vestiam. Não, mas não é pra você vestir, não. Não, eu já vi tanta gente tirando foto com isso. Sério? Tirando foto, colocando roupa. Eu não gosto das roupas não, tá, gente? Então, mas Gosto enfim. muito do meu estilo, mas é bom de ver. Os chapéus que elas usavam na época. Lembrando que nessa casa, a Jane, quando ela se mudou, ela tinha 33 anos e ela morava aqui com a mãe, com a irmã e com a amiga Marta, que também tinha perdido os pais. Então todos moravam nesta casa. E elas eram tão legais com a Jane porque elas dividiram as tarefas domésticas para a Jane ter tempo de escrever. Então era a Cassandra, era a Marta que ficava na cozinha e lavando roupa. Aqui você encontra as roupas da época, tudo pendurada no varal. Para você visitar a casa de Jane Austen, você precisa comprar um bilhete. O bilhete, você comprando online, ele sai mais barato e a gente sempre recomenda você buscar as coisas com antecedência. Então pagamos 14 libras cada bilhete. E o legal é que ele dura para o ano inteiro, viu? Então a gente pode voltar aqui quando a gente quiser na casa de Jane Austen. E esse ano celebra-se 250 anos do nascimento da grande escritora Jane Austen. Por isso estamos aqui visitando a casa e claro também porque vocês pediram. Então tá vendo, gente? A gente está sempre atendendo pedidos aqui de vocês. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal agora. E a casa foi deixada bem do jeitinho como era na época de Jane. Você encontra o pomar e quem cuidava do jardim, como eu falei, era a mãe e a Cassandra, a irmã de Jane. Emoção, amiga, muita emoção. Muita. Gente, é muito fofo. Só imaginar que ela andava por esse jardim, que ela estava aqui. Vocês têm noção? Nossa! E a Jane, ela tinha uma relação muito forte com a irmã dela, com a Cassandra. Elas eram melhores amigas, elas eram cúmplices, elas confidencializavam segredos, né, delas. Elas tinham línguas afiadas, elas eram sarcásticas, tinham aquele humor ácido. Enfim, elas tinham uma
relação muito próxima. E elas passavam isso nos livros também, né? O livro Razão e Sensibilidade, sobre as irmãs, Eleanor e Marian. Os livros dela era muito essa relação entre as irmãs. Então, gente, tem tudo a ver aqui com esse canal, o canal das irmãs. Então, por Exatamente. isso, hoje, visitando a casa que a gente já queria há muito tempo e aproveitando um pedido insistente de vocês, e aqui estamos. E a gente está muito emocionada de estar aqui, de estar mostrando, vivendo essa experiência e mostrando isso para vocês aqui no nosso canal. Uma das nossas autoras favoritas. Então, Então, bora conhecer a casa, chega de suspense, com as, vamos embora. com as irmãs viajantes, né? A casa das irmãs com Com as as irmãs irmãs. viajantes. Vamos. Aqui era a cozinha principal. Então não tinha muita sujeira aqui. A sujeira era naquela outra que elas cozinhavam, propriamente dito. Aqui era a Marta, a amiga delas, que cozinhava. Então tem até umas receitinhas aqui que a Marta fazia. Deixa eu ver se ela cozinhava bem. Até parece que minha irmã cozinha. Vai verificar se ela cozinhava bem ou não. Ah, ela fazia essa torta aqui, ó. Uma dessas tortas aqui ela fazia. A Jane era bem parecida comigo. A única coisa que ela se atrevia na cozinha era esquentar a torrada delas. Igualzinha a mim. Essa janela aqui atrás de mim, eu vou te contar a história daqui a pouco. Aqui era o papel de parede, o original. E aqui, obviamente, eles tentaram copiar para recriar, né, o ambiente. Essa sala que a gente tá é onde eles se reuniam para ler os livros, onde elas se reuniam até para ler os livros que a Jane estava fazendo. E elas opinavam. E aqui atrás de mim, antigamente era uma janela, mas a Jane queria privacidade, porque ela não gostava das pessoas passando e olhando ela aqui dentro. Então eles taparam a janela e fizeram essa janela aqui atrás de mim, para elas poderem olhar para o campo, para o jardim e ter mais privacidade. Elas dançavam aqui também nessa sala. Ai, que fofo! E apresento a vocês a escrivaninha de Jane. Foi nessa mesinha que ela escrevia e revisava as suas obras. E era ela pequena justamente para ela poder mover e ficar perto da janela. Porque lembrando que naquela época não tinha eletricidade. Se mudou para cá em 1809, lembrando que naquela época não tinha energia elétrica, então ela pegava essa mesa e ficava movimentando aqui pela sala em busca de luz para poder escrever. Gente, que emoção, tá? Ela, assim, dizem que é a original, porque muitas coisas foram perdidas depois que ela faleceu, e parece que um jardineiro tinha na garagem, ele que falou pro museu, olha, eu tenho escrivaninha, era nessa aqui que ela escrevia. Não é bem uma escrivaninha, é uma mesinha. Uma mesinha bem pequenininha. E detalhe,
A porta, ela fazia barulho toda vez que você abria, mas como ela já escrevia em segredo, porque naquela época ninguém podia saber que ela escrevia, ela nunca consertou o barulho da porta, porque quando a porta fazia barulho, avisava ela e ela podia esconder os seus papéis e fingir que estava fazendo outra coisa. Malandra ela, hein? E lembrando que todos os sobrinhos da Jane vinham para cá, para essa casa, para visitá-la, sem ser convidado, e ficavam por aqui. E nesse quarto que nós estamos, tem a adaptação do seriado de Pride and Prejudice, que foi feita pela BBC há 30 anos. E o Mr. Darcy é o Colin Firth. E polêmica, eu prefiro ele como Mr. Darcy do que a adaptação do filme de 2005. Conta pra ninguém não, tá? E você, qual é o seu Mr. Darcy favorito? Muita gente não viu o da BBC, mas vejam, gente, é de 1995. É lindo. E o que muita gente não sabe, inclusive eu, não sabia, que eu falei, gente, mas por que tem essa pôster do Clueless? Patricinhas de Beverly Hills? Sim, eu acho que eram Patricinhas de Beverly Hills. Esse filme foi feito inspirado na Emma, na obra de Jane Austen. Tem várias reportagens do seriado da BBC, do Orgulho e Preconceito, de 1995, porque está comemorando 30 anos. Vocês acreditam? E agora a gente está subindo essas escadas que fazem muito barulho para ir no quarto da Jane. Estamos no quarto de Jane e da Cassandra, sim, elas dividiam um quarto. Existia uma outra cama aqui, mas eles retiraram, né, até pra gente poder ter espaço pra ver, mas elas dividiram o quarto durante, acho que a vida inteira delas, elas dividiram o quarto. Mas aqui só tem uma cama, né, pra gente poder ter espaço pra poder ver, mas é aqui. É aqui, gente. E a casa tá cheia de vestidos espalhados pela casa, mas a funcionária aqui da casa disse que é uma exposição e todos esses vestidos são feitos de papel. Eram vestidos que representam a época, né? Como elas se vestiam. Esse era o anel da Jane que ela usava, que foi presente do irmão. E a Cassandra guardou, então por isso que a gente tem até hoje a imagem. Tem alguns jogos, né, algum passatempo que eles jogavam durante dias, noites, porque não tinha muito entretenimento, né? E esse aqui é uma cópia do anel para você testar se dá no seu dedo. Só dá no meu mindinho, gente. Ela era bem pequenininha. Testar no meu, gente. Nesse não. Oh, o Pode seu ir. dá. É. Pode. Pode ir. Oh, o seu dá. Eu e a Jane temos o mesmo tamanho de dedo. Tá vendo? O anel coube. Gente, Ou no seja, meu ela dedo era só deu no pequenininha. mindinho. Ou seja, ela era bem pequenininha. Mas o real foi aquele que a gente mostrou que tá atrás do vidro. E aquele é só uma cópia. É uma brincadeira, né? Pra gente testar. Gente, eu tô impressionada como a casa é grande. É boa, muito boa.
E a Jane, ela escrevia muitas cartas para a irmã dela, porque houve um momento que elas moraram separadas, né, nesse vai e vem de casas que elas tiveram que mudar durante a vida. E então elas se correspondiam por cartas. Foram mais de 3.000 cartas escritas por Jane e Cassandra. Mas após a morte de Jane, Cassandra queimou muitas dessas cartas e só sobraram poucas. Aqui nesse quarto tá todo o material escrito pela Jane Austen, então tem muitas cartas, tem poemas dela, então a gente podia ter uma noção de como era a letra dela. Enfim, então tá tudo aqui nesse quarto. Aqui são 2 cruzes de topázio e correntes de ouro que foram presenteadas pelo irmão da Jane, um para Cassandra e um para Jane, e foram comprados com o dinheiro do prêmio que ele ganhou na marinha. Os irmãos eram bons, viu? Bem generosos. Meu momento Jane. E aí vocês vão perguntar, mas por que que a Cassandra queimou as cartas de Jane? Simplesmente porque como elas tinham uma língua afiada, elas falavam muito mal, elas tinham críticas às famílias, membros das famílias, amigos, e a Cassandra queria preservar a Jane, por isso ela queimou imediatamente. E tudo que a gente sabe sobre a Jane é graças a Cassandra, porque a Cassandra mostrou as cartas, compartilhou, e a Cassandra também, mais tarde, com o irmão Henry, que era o favorito de Jane, conseguiu colocar um nome, publicar as obras de Jane com o nome de Jane, porque antigamente ela só conseguia publicar os seus livros, as suas obras, anonimamente, e ela assinava by a lady. E essa colcha de retalhos aqui foi feita pela Cassandra, pela Jane e pela mãe, e simbolizava, né, o trabalho delas de conjunto, né, como elas eram unidas. E em 31 de maio de 1811, a Jane escreveu para Cassandra, lembrando: você se lembrou de coletar pedaços de tecido para o nosso patchwork? Estamos paradas, há muito tempo que não fazemos. Então ela lembrava a irmã e incentivava esse trabalho manual em conjunto. Isso mostra o carinho delas uma pela outra, como elas gostavam de estarem juntas, de fazer trabalhos manuais juntas, enfim, né? E por essas cartas a gente tem uma ideia de como era a relação delas. E o pai da Jane, enquanto ele era ainda vivo, ele tentou publicar os livros dela, mas sempre diziam não. E o Henry, o irmão dela, que morava em Londres, ele foi atrás de publicar, e ele conseguiu publicar os livros, ainda bem, né? E alguns foram publicados enquanto ela ainda estava viva, então ela recebeu algum dinheiro por isso. Mas, como todos nós sabemos, um grande sucesso veio após sua morte. E vocês vão me perguntar, mas Jane nunca teve uma oferta de casamento? Nunca teve um namorado? Pois é, aparentemente Jane teve sim uma excelente oferta de casamento que ela disse sim numa noite e no dia seguinte ela disse não. Ela negou essa oferta de casamento, que seria um homem que tinha posses, naquela época era muito importante, ou seja, ela ia ficar muito bem de vida, mas ela não queria casar, fazer um negócio com o casamento, casar por dinheiro. Ela queria casar por amor. E no dia seguinte que ela disse não, a família ficou em choque. Ela conseguiu vender uma de suas obras. E com isso, ela ganhou 10 libras e ela achou que aquilo que o destino estava respondendo a ela, que ela estava fazendo a coisa certa. E a irmã? A irmã também tinha alguém que ela gostava e que ela ia casar, mas infelizmente esse noivo dela faleceu e ela nunca mais teve uma proposta de casamento. E dizem também que a Persuasão, a obra Persuasão, é um pouco sobre ela, porque
ela tinha uma pessoa que ela gostava muito, que ela era muito interessada nele, mas ele não tinha condições financeiras. Ele era um estudante de direito, vinha lá da Irlanda, era irlandês, mas não tinha futuro. Então ela, a Jane, não pôde casar com ele. Dizem que ele foi no enterro dela. E aqui nessa casa, tanto a Cassandra quanto a Jane é como se elas tivessem se aposentado da vida amorosa. Elas já não queriam mais estar nesse jogo do amor, encontrando pessoas. Elas queriam só fazer suas coisas. A Cassandra viver pintando e a Jane escrevendo. Então é como se as duas tivessem ficado nessa casa como uma forma de aposentadoria. Mas tudo ia bem até que Jane começou a ficar doente. E aí, tanto Cassandra quanto Jane foram lá para Winchester, porque elas precisavam ficar perto do hospital para que a Jane recebesse tratamento. E isso foi em 1817, onde elas saíram daqui e se mudaram para Winchester, que inclusive a gente tem um vídeo lá em Winchester, onde a gente mostrou a casa onde elas moraram por alguns meses, em conta do tratamento da Jane. Então aqui elas viveram por 8 anos, mas foi em Winchester onde Jane Austen morreu aos 41 anos de idade. Muito jovem. Muito jovem. Mas mesmo assim, ainda bem que ela conseguiu terminar 6 obras e hoje a gente tem o seu legado aí para a vida toda. Ela deixou 6 obras, mas poderia ter deixado mais, né? Com certeza, com certeza. Para os dias de hoje é muito cedo, mas naquela época até que ela viveu bem. E as obras, vocês devem estar se perguntando com quem, né? As obras ficaram, ela deixou tudo para a irmã dela, para Cassandra. E é graças a Cassandra que hoje nós temos o nome da Jane Austen nos livros, porque ela fez questão, ela queria que o nome da irmã aparecesse. Por isso que nós sabemos como a Jane Austen, como ela era fisicamente, porque a Cassandra que fez o portrait, né? Porque ela desenhava. Então, muitas coisas que nós sabemos da Jane foi pela sua irmã Cassandra. Amor de irmã. E foi aqui nesta casa que ela revisou as obras que ela já tinha escrito, como Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade. Ela mudou os títulos, ela colocou, porque Orgulho e Preconceito antes ela chamava de First Impressions, então ela mudou para Orgulho e Preconceito. Ela foi aprimorando as obras aqui e, além de escrever obras inéditas aqui também. E tudo com a ajuda da irmã, da Cassandra, que ela era crítica, ela era editora, revisora. Ela falava, não, essa parte não é boa, não gostei. Então, acho que a gente podia dizer que a Cassandra era coautora. A Jane lia as obras para Cassandra e a Cassandra dava o aval. Close your eyes, hear the voice within calling. E não se sabe até hoje qual foi a causa da morte de Jane. Muitos dizem que tem várias teorias, mas parece que pode ter sido até intoxicação por arsênico, porque naquela época botavam em remédio para curar alguma coisa, mas você morria por causa do arsênico. Porque o arsênico era comum em medicamentos daquela época. E agora nós vamos aonde? No final de toda visita, um gift shop, claro. Mas esse eu não vou falar que tem bugiganga não, porque eu tô muito interessada nesse gift shop. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you.
ir na casa da autora, da Jane Austen, e não comprar um livro dela, né? Da fonte original. Enfim, compramos da fonte o livro. Eu li os livros há muitos anos em português, então agora eu quero reler em inglês, para ver se meu inglês está afiado. Enfim, visita feita. A visita é muito tranquila, a casa é uma casa muito bonitinha. Como eu falei, vocês precisam comprar o ingresso com antecedência, e o ingresso ele é com hora marcada, então você tem que entrar no horário que você marcou. E agora chegou a hora do cafezinho sagrado das Irmãs Viajantes, onde a gente vai tomar o nosso café? No café chamado Cassandra, que é bem em frente à casa da Jane Austen. Vamos lá? You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what comes your way, I will stay right here beside you. Então viemos tomar um cafezinho aqui na casa de chá Cassandra, que é bem em frente à casa da Jane Austen. E é muito bonitinho aqui, gente. Parece uma casinha de boneca. Eu amo essas casas de chás aqui no interior da Inglaterra. É muito fofa. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding. Gente, a vila que é Jane Austen, onde está localizada a casa dela, é uma vila muito bonitinha, muito fofinha, bem pequenininha. É só mesmo, ela é famosa pela casa e o café em frente que se chama Cassandra, onde tem a igreja dela, onde a Cassandra e a mãe estão enterradas, que a gente está indo para lá agora. E aqui perto também fica a casa do irmão do Edward, que ele que ofertou, né, que deixou a casa para Jane e para Cassandra morarem. Que é a Chawton House, porque esta, onde a Jane morava, é a Chawton Cottage. Então era como se fosse uma pequena casinha, cottage. E a própria Jane chamava a casa, a mansão do Edward, de a grande casa, the great house. E elas que eu digo a Jane e a Cassandra, frequentavam muito a casa do Edward. E foi esse pequeno vilarejo que inspirou a Jane. Aqui andando por essas ruezinhas, indo para a casa do irmão, que ela ia para lá para ler livros, ela frequentava. Aqui ela aflorou a criatividade dela, aqui é onde ela foi mais produtiva, onde ela revisou os livros, escreveu outros. Então foram 8 anos bem produtivos para Jane. E a casa da Jane Austen, ela foi aberta ao público, se transformou em um museu em 1949. Então todos nós podemos ir lá visitar. E a casa ela é mantida pela Fundação Jane Austen. E esse vilarejo, ele tem mais um difícil acesso porque não tem estação de trem por aqui. Mas todos os detalhes de como chegar é só olhar o nosso site. Mas vocês estão percebendo que mesmo sendo um vilarejo, a rua principal ela é bem movimentada de carros. E desde a época de Jane era movimentada, porque passavam muitos carros da época, os transportes daquela época que eram feitos a cavalo. Então passava muito carroça, carruagem, aqueles transportes a cavalo. Então passava muito, fazia muito barulho e por isso que eles fecharam a janela, como eu contei lá dentro da casa. Gente, se a gente for comparar Jane naquela época e a Jane hoje, no dia de hoje, ela fazia parte de uma família classe média. O pai tinha condições porque ele trabalhava, mas eles não eram assim... milionários. Eles eram uma classe média, o pai trabalhava e tinha condições, tanto é que ela estudou em escolas em Oxford, em Reading, Southampton. Eles viajavam, tanto é que ela viajava e escreveu, né, como a gente contou, partes do livro do Orgulho e Preconceito em Bakewell. Eles tinham uma certa condição, mas quando o pai faleceu, aí a condição piorou.
Até o irmão Edward, quando ele herdou as terras dos pais adotivos, Que a gente vai contar um pouco melhor sobre a vida dele no próximo vídeo. ele pôde ajudar a Jane e a irmã e a mãe. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for. E aqui é a mansão do Edward, que é irmão da Jane, este casarão aqui atrás, e ele que sim ofertou a casa de Chawton, a cottage, para Jane e sua irmã morarem. Bora conhecer no próximo vídeo. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, a gente vai deixar o nosso vídeo da Casa de Orgulho e Preconceito e a nossa playlist de casas e mansões pela Inglaterra. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! My best friend God sent my own good fortune. You know you are my double flame whisper, my soulmate sister.